A melodia suave do piano ecoava pelo grande salão. Era um evento de caridade, e Mateus Albuquerque estava ali por pura obrigação. Terno impecável, olhar distante e uma arrogância sutil que vinha com o sobrenome e o poder. Ele, o herdeiro de uma das maiores construtoras do país, via o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era calculado e o coração uma peça inútil. Mas então a viu. Isadora Santos, com a pele clara e os olhos profundos que refletiam a luz do palco, dedilhava as teclas com uma emoção que parecia transcender o som. Não era apenas música, era a alma dela em cada nota. A humildade da sua roupa, um simples vestido azul, contrastava com a riqueza do seu talento. Ele se aproximou, não como um predador, mas como alguém hipnotizado. Ela era a calmaria no meio do caos, que ele chamava de vida. O concerto terminou. Mateus, contrariando sua própria natureza, se apresentou. A voz dela era tão doce quanto a melodia que acabara de tocar. Ele descobriu que ela era uma musicista talentosa, que sonhava em abrir uma escola de música para crianças carentes. Ele, que só pensava em lucros e fusões, se viu falando sobre sonhos e paixões. Um mundo novo se abria diante dos seus olhos. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Mateus, o homem que evitava qualquer tipo de compromisso, se pegou ansioso pelas mensagens dela, pelos encontros, pelo simples som da sua risada. Ele a levou para jantares caros, para viagens de luxo. A apresentou a seu círculo de amigos e familiares. Isadora, por sua vez, o apresentou à sua humilde realidade. A pequena casa, a avó doente, o pai, Rogério, que a olhava com um misto de orgulho e ambição. A avó, Helena, era uma mulher amarga. Os olhos de Isadora brilhavam quando falava de sua música, mas os de Helena brilhavam quando via as joias caras que Mateus lhe dava. Aos olhos de Mateus, a avó parecia grata. Na sua arrogância, ele nunca percebeu o brilho de ganância no olhar da mulher. Ela sempre o encorajava a cuidar de Isadora. Ele, em sua cega paixão, ignorou os avisos de seu melhor amigo, o doutor Fernando, um psiquiatra que o alertava para não se entregar tão facilmente. Cuidado, Mateus. Nem tudo que reluz é ouro, Fernando disse, com a voz séria. Mateus riu. Você é um psiquiatra, Fernando, não um vidente. Ele estava apaixonado pela primeira vez na vida. Um dia, em um jantar à luz de velas, Mateus se ajoelhou. O anel, um diamante puro, brilhava sob a luz da lua. Ele tremia. Nunca pensou que faria isso por alguém. Isadora, você aceita ser minha esposa? As lágrimas dela, de alegria, caíram sobre a mão dele. Sim, Mateus, sim. Eles estavam noivos. Mateus sentiu um alívio imenso. Ele estava fazendo a coisa certa. Estava construindo uma família, um futuro. Ele ligou para sua irmã Luciana para dar a notícia. Ela, uma advogada astuta, ficou feliz por ele, mas pediu para verificar os antecedentes da família. Mateus, em sua euforia, não deu importância. O que Isadora poderia esconder? Ela era perfeita. A data do casamento foi marcada para um mês depois. Mateus estava radiante. Ele passava o dia todo planejando a lua de mel, o futuro. Mas então, a sombra caiu. Um dia, sua secretária o informou sobre um problema com uma antiga propriedade. Era um terreno que a construtora havia comprado, mas havia algumas pendências. O antigo dono era a família Santos, a mesma família de Isadora. Mateus, com um nó na garganta, pediu para ver os documentos. Eram antigos, de antes de ele assumir a empresa. Mas os nomes eram os mesmos. Helena, Rogério. Ele sentiu um arrepio. A avó de Isadora havia assinado um contrato que garantia à construtora o direito sobre o terreno. No entanto, ela havia mentido sobre a propriedade, causando um prejuízo considerável para a família Albuquerque.
As investigações indicavam que Helena estava envolvida em um antigo esquema de corrupção. Mateus, em um turbilhão de emoções, sentiu a paixão dar lugar à raiva. Ele se sentiu traído, usado. A história do estúdio, da caridade, da música, tudo não passava de uma farsa para se aproximar dele. Isadora era apenas uma peça no jogo de sua avó para limpar a barra da família. O dia do casamento se aproximava. Mateus estava destroçado. Ele não via Isadora há 2 dias. Ele não conseguia ligar, não conseguia falar com ela. Naquela noite, ele olhou para o anel de noivado que estava na sua mão e o jogou na lareira. O amor havia se transformado em ódio. A melodia de Isadora em um lamento silencioso. O anel de noivado derreteu em meio às chamas, assim como o amor que Mateus sentia. O calor do fogo contrastava com o gelo em seu peito. A voz de Isadora, tão doce e melodiosa, se transformou em um eco de mentiras em sua mente. Ele se sentiu humilhado, um tolo ingênuo. A arrogância que ele tentou esconder por Isadora retornou com força, mais escura e mais fria do que nunca. A única emoção que restava era a raiva, pura e corrosiva. Na manhã seguinte, ele se trancou em seu escritório. Recusou as ligações da mãe, as perguntas da secretária. Ele precisava de clareza, de um plano. A dor era um motor para a vingança. Ele ligou para Luciana, sua irmã, pedindo que ela revisasse todos os documentos de aquisição do terreno da família Santos. A voz dele era controlada, mas a frieza a alarmou. Luciana, a advogada perspicaz, sentiu que algo muito grave havia acontecido. "O que foi, Mateus? É a Isadora?" perguntou ela, a voz preocupada. Ele riu, um som seco, sem alegria. "Não, é a família dela, ou melhor, a farsa dela. Eles me usaram." Ele explicou a história com uma ponta de sarcasmo, ignorando a dor que sentia por dentro. A irmã, surpresa, prometeu investigar a fundo. Ela já havia desconfiado daquele relacionamento. Enquanto isso, Isadora vivia um pesadelo. Ela tentou ligar para Mateus, mandou dezenas de mensagens. Nenhuma resposta. Ele a ignorava. O silêncio era uma tortura, pior do que qualquer discussão. "O que aconteceu, Mateus? Por que você sumiu?" A cada tentativa, a ansiedade aumentava. Sua avó, Helena, tentava acalmá-la, mas havia um brilho de pânico em seus olhos. Rogério, o pai alcoólatra, batia na mesa. "Eu disse que não ia dar certo, sua burra. Agora a gente vai perder tudo." A angústia de Isadora crescia. A avó, com as mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou para o escritório de Mateus. "Não estou disponível para a família Santos", foi a resposta da secretária. A porta da esperança se fechava com violência. "O que é que a gente vai fazer, vovó? O que foi que eu fiz de errado?" Isadora chorou, sem entender. Em seu escritório, Mateus, com a ajuda de seu amigo, o doutor Fernando, traçava o plano. "Você tem certeza de que é isso que você quer, Mateus? Destruir a vida de alguém? Acha que vai se sentir melhor?" Fernando perguntou, tentando fazê-lo pensar. "É a única coisa que me fará sentir melhor", respondeu Mateus, com os olhos fixos na tela do computador. Ele ordenou que os advogados de sua construtora movessem uma ação judicial para a posse imediata do terreno da família Santos, alegando fraude. O primeiro golpe veio como uma carta oficial, um aviso de despejo. Isadora a leu com as mãos tremendo. A data estava próxima, e o motivo era uma dívida antiga que eles nem sequer sabiam que existia. "Uma dívida com a sua empresa, Mateus? É você quem está fazendo isso?" Ela murmurou incrédula. A carta foi a resposta que ele não deu, um adeus cruel e frio. A família entrou em desespero. Helena, a avó, tentava ligar para Mateus novamente, implorando, mas ele não atendia. "Ele vai me ouvir, eu juro. Eu fiz isso por ela, por nós." A voz de Helena era desesperada. Isadora a ouviu confusa. A avó estava escondendo algo, mas o quê?
Mateus sabia que a carta de despejo era apenas o começo. Ele não queria apenas o terreno. Ele queria a humilhação, a ruína. Ele queria que Isadora sentisse a mesma dor que ele sentiu. O doutor Fernando, vendo a fúria em seus olhos, tentou alertá-lo novamente. Essa vingança vai te consumir, Mateus. Você vai se tornar o que você odeia. Mas ele não ouviu. A sede de vingança era maior do que a voz da razão. O próximo passo já estava traçado. Ele usaria o seu poder para fechar todas as portas para a família Santos, destruindo o nome e a reputação deles. O mundo de Isadora desabou. A casa em que ela cresceu, o piano em que ela tocou sua vida inteira, a única coisa que lhe restava, estava sob ameaça. A melodia do destino se transformava em uma nota amarga, desafinada. A inocência que ele tanto amou nela, agora, aos seus olhos, era a máscara de uma mentira. A vingança para ele era a única justiça possível. A carta de despejo foi apenas o primeiro passo. No silêncio de seu escritório, Mateus se transformou de um homem apaixonado em um mestre da manipulação. Ele ordenou que seus advogados agissem com discrição, usando empresas de fachada para comprar todas as dívidas da família Santos. A construtora Albuquerque, para o mundo exterior, não tinha nada a ver com o pesadelo que estava começando a se abater sobre eles. O plano era simples e cruel: cortar todas as vias de escape, cercar a família até que estivessem completamente acuados. Em sua casa humilde, Isadora tentava manter a calma. O aviso de despejo era real, mas parecia tão surreal. Ela e sua avó, Helena, passavam horas tentando entender de onde vinha a dívida e por que o prazo era tão curto. O nome da empresa que exigia a propriedade era desconhecido para elas. "O que foi que o Mateus fez com a gente, vovó?" perguntou Isadora, a voz embargada pelo choro. Helena, amedrontada, se esquivava das perguntas, seus olhos desviando-se dos de Isadora. O peso da mentira parecia esmagá-la. Enquanto isso, Rogério, o pai de Isadora, bebia ainda mais. Ele gritava, culpando a filha por perder a chance de se casar com um homem rico. "Eu te disse para segurar ele, sua inútil. Agora a gente vai morar na rua." Isadora sentia uma pontada de desespero. O homem que a amou, que a pediu em casamento, agora era o responsável por sua ruína. O que ela fez de tão grave para merecer isso? Ela se sentia perdida, sem chão. Mateus recebia relatórios diários sobre o avanço do seu plano. Ele via as fotos da pequena casa, da fachada do estúdio de música. O estúdio, o lugar que Isadora tanto amava, também estava na mira. A cada passo do plano, ele sentia um misto de satisfação e um vazio estranho. A vingança, ao contrário do que ele esperava, não aliviava a dor da traição. O doutor Fernando, em suas visitas, tentava alertá-lo. "Você está destruindo a vida dela, Mateus, e a sua junto. Esse ódio está te consumindo." Mateus ignorava. O que Fernando sabia da sua dor? Ele se sentia justiçado. Eles o usaram, o enganaram e agora pagariam o preço. Mas uma parte dele, uma parte que ele se esforçava para silenciar, ainda se lembrava dos olhos brilhantes de Isadora, da sua risada, da sua inocência. Essa lembrança era uma ferida aberta que nem a vingança conseguia fechar. Em meio ao caos, uma pequena esperança surgiu. Um envelope foi entregue na casa da família Santos. Dentro, uma carta de uma fundação de auxílio a artistas, prometendo ajuda financeira para saldar as dívidas. O doador, no entanto, era anônimo. Isadora, com os olhos marejados, sentiu um alívio imenso. Alguém a estava ajudando. Sua avó, Helena, foi rápida em incentivá-la a aceitar. "Não perca tempo, Isadora, é um milagre." Isadora não sabia que o milagre era, na verdade, uma armadilha orquestrada por Mateus. Ele não a queria no lixo. Ele a queria sob seu controle, dependente dele, sem que ela soubesse. Ele a salvaria do fundo do poço que ele mesmo cavou para ela.
Ela aceitaria a ajuda e se sentiria grata a um desconhecido, enquanto o homem que a amou a destruía por trás das cortinas. O jogo havia mudado. De um confronto direto, Mateus partiu para a manipulação psicológica, um jogo de gato e rato, onde ele era o predador e ela, a presa. A vingança dele não seria rápida, seria lenta e dolorosa. A ruína da família Santos não viria da mão de um inimigo, mas de um benfeitor anônimo, uma ajuda que, na verdade, era a garantia de sua completa submissão. Mateus se sentia no controle, o mestre do jogo, mas a sua alma estava cada vez mais vazia. A melodia da sua vida, antes tão cheia de promessas, agora tocava uma canção de ódio. A proposta do benfeitor anônimo foi recebida com um misto de alívio e desconfiança na casa dos Santos. Isadora, esgotada pelo medo, viu naquilo uma luz no fim do túnel. Sua avó, Helena, no entanto, balançou a cabeça. Ninguém dá nada de graça, Isadora. Eu sei disso melhor do que ninguém. A amargura em sua voz carregava a sabedoria de uma vida de enganos, mas a esperança de Isadora era mais forte que a cautela de Helena. Ela queria acreditar, precisava acreditar. O contrato, entregue por um mensageiro, prometia saldar todas as dívidas da família, em troca da transferência de posse da casa e do estúdio para uma nova empresa. A família Santos poderia continuar morando na casa e usando o estúdio, desde que pagasse um aluguel simbólico. Era um acordo que parecia justo, até generoso na superfície. A urgência da situação fez com que a desconfiança de Helena cedesse lugar ao desespero. Rogério, o pai de Isadora, já estava comemorando o que ele chamava de sorte grande. A filha, em sua ingenuidade, enxergava o benfeitor como um anjo da guarda que havia sido enviado para salvá-los. Ela assinou os documentos, sentindo que estava finalmente dando um passo para reconstruir sua vida longe da sombra de Mateus. Mateus, de sua torre de cristal, observava tudo. Através de intermediários e advogados de sua confiança, ele conduzia cada passo do processo. O contrato que Isadora assinou não era um acordo para salvá-la. Era uma teia para prendê-la. As cláusulas de aluguel simbólico eram, na verdade, uma garantia de que eles estariam sob sua completa mercê. Um simples atraso, uma falha no pagamento, daria a ele o direito legal de despejá-los imediatamente. A vingança de Mateus havia atingido um novo patamar. Ele não a destruiria à distância, ele a controlaria de perto, manipulando cada movimento dela, sem que ela soubesse. Você tem certeza de que quer fazer isso, Mateus? Questionou Luciana, sua irmã, que revisou os documentos a pedido dele. Esses contratos são predatórios. Você não está ajudando, está comprando a vida deles. Ele, com um sorriso de escárnio, respondeu: Eles me usaram, Luciana. Eu não sou um anjo, sou um cobrador, e o preço é a liberdade deles. Ele estava certo de que estava fazendo a coisa certa. A dor da traição era tão forte que cegava a sua consciência. Isadora, alheia à farsa, se sentia aliviada. Ela podia voltar a dar aulas de música, a se concentrar em seu trabalho, sem a ameaça de perder tudo. Aos poucos, ela sentia que o seu futuro, antes tão incerto, estava novamente em suas mãos. Ela chegou a escrever uma carta ao benfeitor anônimo, agradecendo a sua generosidade e prometendo honrar a confiança que ele havia depositado nela. Mateus leu a carta com uma satisfação doentia. Ele sentia o controle total, o poder de uma vingança que não era apenas destrutiva, mas também humilhante. Aos olhos do mundo, a família Santos havia sido salva por um benfeitor desconhecido. A mídia noticiou a história como um conto de fadas moderno, e Isadora foi retratada como uma heroína que se recusou a desistir. Mas, nos bastidores, a verdade era bem diferente. O anjo que a salvou era o mesmo homem que havia causado seu sofrimento.
Mateus tinha certeza de que estava no comando, mas não percebia que, em sua busca por vingança, ele estava se tornando um prisioneiro da sua própria dor. A vingança de Mateus parecia estar no auge. Ele controlava a família Santos sem que eles soubessem. Mas uma pequena rachadura começava a se formar em sua fachada de frieza. Luciana, sua irmã, a advogada metódica e perspicaz, o chamou para uma conversa séria. Mateus, encontrei algo estranho nos documentos daquela dívida. Ela o encarou com uma expressão grave. A assinatura da avó de Isadora, Helena, está em vários lugares, mas em alguns documentos a letra parece forçada, trêmula, como se ela tivesse assinado sob coação. Mateus sentiu um calafrio. Ele dispensou a observação de Luciana com a voz carregada de ironia. Coerção, Luciana, ou uma encenação para fugir da culpa. Não me venha com essa. Mas as palavras dela ecoavam em sua mente. Ele havia construído a sua vingança em cima da premissa de que Isadora e sua avó eram mestres da manipulação. E se ele estivesse errado? E se a dor que ele sentiu fosse, na verdade, resultado de uma mentira que ele mesmo criou em sua cabeça? O Dr. Fernando, seu amigo e confidente, percebeu a mudança de humor. Mateus, você não está bem. Essa vingança está te transformando em um homem amargurado. Mateus, que antes o ignorava, agora ouvia em silêncio. A dor da vingança já não parecia tão doce. Ele sentia um vazio, um arrependimento crescente. Ele precisava de mais provas. Ele precisava ter certeza de que estava no caminho certo. Movido por uma necessidade insana de ter a certeza da culpa dela, ele decidiu se aproximar de Isadora novamente. Mas não como o homem que a amou, e sim como o benfeitor anônimo. Usando sua influência, ele conseguiu um encontro com ela em uma galeria de arte, através de um intermediário. Ele observou Isadora de longe, enquanto ela falava com o benfeitor, que ele havia contratado para se passar por ele. Ela parecia tão genuína, tão grata, tão quebrada. A farsa era tão convincente que ele começou a se questionar. Ele a viu dar aulas de música para crianças carentes em seu estúdio. Ela sorria com os olhos e o som da sua risada era tão puro. O brilho em seus olhos não era de ganância, mas de paixão. A inocência dela, que ele tanto amou, parecia ser real. A imagem da mulher que ele havia transformado em uma vilã em sua mente se despedaçava em 1000 pedaços. Ele estava punindo uma pessoa inocente? O peso da culpa começou a esmagá-lo. Mateus sentiu uma náusea. A vingança, que ele acreditava ser sua salvação, estava se tornando sua ruína. Mas o orgulho e o medo de ter sido um tolo ainda eram mais fortes do que a sua consciência. Ele decidiu continuar com o seu plano, mas com um novo propósito. Ele a manteria por perto. Ele precisava de mais provas da sua culpa ou da sua inocência. Ele iria investigar cada detalhe da vida dela, cada segredo, cada mentira. Ele não a deixaria ir até ter a certeza. A vingança se tornou uma busca pela verdade, uma obsessão que o consumiria por completo. Mateus sabia que estava arriscando tudo. A sua vida, a sua carreira, o seu futuro. Ele não se importava. Ele precisava da verdade. A melodia da sua vida, antes tão simples e direta, agora era uma sinfonia de emoções conflitantes, uma canção de dor e arrependimento. A busca pela verdade se tornou a nova obsessão de Mateus. Ele não podia mais viver com a dúvida. Ele contratou os melhores investigadores particulares para mergulhar no passado da família Santos. O que ele encontrou foi uma teia de mentiras e violência que chocou até mesmo a sua mente cética. O elo perdido não era a avó Helena, mas o pai de Isadora, Rogério. O homem, um alcoólatra violento, tinha dívidas de jogo e estava envolvido em um esquema de corrupção. Ele chantageava Helena, sua sogra, ameaçando a segurança de Isadora e a sanidade dela.
Mateus ficou de pé, atordoado no centro de seu escritório. A vingança, que ele acreditava ser uma justiça, era apenas um castigo a uma inocente. A dor que ele sentiu pela traição era real, mas a traição em si era uma farsa. A culpa, que antes parecia estar em Isadora, era do pai dela, um homem sem escrúpulos. A sua irmã Luciana tinha razão. A assinatura de Helena nos documentos era de uma mulher coagida e amedrontada. O arrependimento o atingiu como uma onda gigantesca, levando-o para o fundo de um poço de desespero. Ele não podia mais continuar com aquela farsa. Não podia mais ser o benfeitor anônimo que salvou a vida de Isadora enquanto a destruía por trás das cortinas. Ele precisava confessar, mesmo que isso custasse o seu amor e o seu perdão. Ele ligou para Isadora e pediu um encontro. O pânico na voz dele, incomum para alguém tão frio e controlado, assustou Isadora. Ela sentiu que algo muito grave estava prestes a acontecer. Eles se encontraram em um café discreto. Isadora, com os olhos inchados pelo choro e a alma cansada, o encarou, sem entender. "O que foi, Mateus? Por que você me chamou? Você me odeia tanto assim?" Mateus, com a voz embargada, começou a falar. Ele confessou o que fez, sem meias palavras. "Eu me senti traído. Eu descobri que sua família tinha uma dívida com a minha construtora e que a sua avó estava envolvida em um esquema de corrupção, e eu te culpei." A cada palavra, a respiração de Isadora ficava mais difícil. Ele revelou que o benfeitor anônimo era ele, que havia usado seu dinheiro e seu poder para, na verdade, controlá-la. A humilhação de Isadora era evidente. O homem que ela amou, que a havia pedido em casamento, estava por trás de tudo. A sua salvação era a sua prisão. Então Mateus jogou a última e mais dolorosa bomba. "Eu errei, Isadora. Eu estava cego pela raiva. O esquema de corrupção não foi da sua avó, foi do seu pai. Ele a chantageou, a forçou a assinar os documentos. Ele te usou e sua avó tentou te proteger." Isadora sentiu o mundo desabar. O homem que deveria amá-la a traiu. O pai, que ela tanto temia, era o responsável por toda a sua dor. E a avó, que ela tanto questionou, era a sua única protetora. Mateus entregou a ela os documentos, as provas de sua inocência. Isadora, com a cabeça girando, mal conseguiu segurá-los. Lágrimas quentes caíram em seu rosto. Não de tristeza, mas de raiva. Ela estava desabando, mas o sentimento de traição era tão forte que a impedia de desabar por completo. A melodia do destino que ela tanto sonhou em tocar havia se transformado em um lamento silencioso. O amor que ela sentiu por Mateus agora era um sentimento de ódio e ela estava com o coração partido. A revelação foi uma bomba relógio que explodiu no centro da vida de todos. Mateus, com o peso do arrependimento em seus ombros, usou sua influência para garantir que a justiça fosse feita. As provas que ele havia coletado eram irrefutáveis. Rogério, o pai de Isadora, foi preso por fraude e extorsão. O escândalo se espalhou como fogo na mídia, expondo a podridão por trás da vida de um homem aparentemente comum. A avó de Isadora, Helena, também foi presa, mas Mateus fez o possível para que sua pena fosse reduzida, provando que ela foi coagida e agiu para proteger sua neta. Isadora se sentia como uma folha seca levada pelo vento. Ela era uma vítima pública. A sociedade, antes fascinada por seu romance, agora a olhava com pena. Sua vida, sua família, seu amor, tudo estava exposto. Ela estava envergonhada, humilhada, e a dor em seu coração era a de uma dupla traição, a de sua família e a do homem que ela amou. Ela não podia mais viver na cidade, com as lembranças em cada esquina. Ela precisava de um recomeço. Mateus tentou, de todas as formas, se aproximar dela. Ele ligou, mandou mensagens, foi até a casa dela.
Me perdoa, Isadora, me perdoa. Eu fui um tolo, eu estava cego. As palavras dele eram sinceras, mas para Isadora soavam como mais uma manipulação. Ela não queria mais a sua ajuda, a sua proteção, o seu perdão. Acreditava que o amor dele não era real, que era apenas um jogo para ele. Ela o bloqueou em seu telefone, mudou seu endereço de e-mail e cortou qualquer contato com ele. Ela se despediu da avó na prisão com uma promessa de que a visitaria. Helena, com a voz embargada, pediu perdão. Eu fiz o que pude, minha neta. Eu só queria te proteger do seu pai. Isadora sentiu a dor da sua avó, mas a dor da traição ainda era mais forte. Ela não a perdoou. Não podia. O peso da mentira era demais. Isadora pegou o pouco que tinha e se mudou para uma pequena cidade, longe da confusão. Ela alugou uma casa simples, comprou um piano velho e recomeçou a dar aulas de música. A melodia era o seu único refúgio, a única coisa que a fazia se sentir viva. Ela sabia que precisava se curar, e a única forma de fazer isso era sozinha, longe de Mateus. Mateus se sentia destruído. O sucesso de sua vingança era o seu maior fracasso. Ele havia destruído a vida de Isadora e a sua junto. Ele a procurou em todos os lugares, usou seus contatos, mas ela havia sumido. Ele estava sozinho, na sua mansão vazia. O silêncio era a sua única companhia. Ele se sentou no piano que ele havia comprado para ela, mas ele não podia tocar. A melodia do amor havia se transformado em uma canção de dor e arrependimento. O tempo, que antes parecia estar a favor de Mateus, agora era o seu carrasco. Dias, semanas, meses se passaram desde que ele havia perdido Isadora. Sua mansão, tão grande e luxuosa, era apenas um lembrete do vazio em sua alma. O ódio pela traição havia se transformado em uma culpa esmagadora. Ele não conseguia dormir, não conseguia comer. A vingança, que ele esperava ser sua salvação, o havia levado à ruína. O doutor, Fernando, seu amigo, tentava de todas as formas reerguê-lo, mas era inútil. Mateus estava quebrado. Em uma tentativa de encontrar um novo propósito para sua vida, ele decidiu canalizar o seu arrependimento em algo bom. Ele fundou uma ONG para ajudar pessoas que haviam sido vítimas de golpes financeiros e violência doméstica, o mesmo tipo de esquema que destruiu a vida de Isadora. Ele usou a sua fortuna não para o lucro, mas para a redenção. O mundo, antes focado em sua arrogância e poder, agora o via como um filantropo. Mas, no fundo, ele sabia que a sua motivação não era a caridade, mas a culpa. Ele se tornou um homem diferente. A frieza deu lugar à compaixão. A arrogância se transformou em humildade. Ele falava com a mídia não sobre seus sucessos, mas sobre seus erros. Ele estava se expondo, se humilhando, na esperança de que Isadora, em algum lugar, o visse. Mas ela não viu. Ela estava ocupada reconstruindo sua vida em sua nova cidade. Ela estava curando suas feridas. Um dia, em uma coletiva de imprensa, Mateus falava com a imprensa sobre o seu novo projeto. Ele parecia cansado, frágil. De repente, sua voz falhou, ele cambaleou e desabou no chão. Sua exaustão, tanto física quanto mental, havia atingido o limite. Ele foi levado às pressas para um hospital. A notícia se espalhou como um incêndio. Mateus Albuquerque, o homem de aço, havia desabado. Longe dali, em sua cidadezinha, Isadora estava em sua casa, vendo as notícias. Ela se sentia confusa. A tristeza em seu coração era evidente. A imagem de Mateus, tão frágil e vulnerável, a atingiu como uma flecha. O ódio que ela sentiu por ele por tanto tempo, agora, era um sentimento de compaixão. Ela viu que ele havia mudado, que sua vingança não era mais a sua motivação. O arrependimento em seus olhos era genuíno. Ela não sabia o que fazer.
Sua mente gritava para ela ficar longe, mas o seu coração a impulsionava a ir até ele. Ela comprou uma passagem de ônibus e foi até ele. Ela sentia que, se não o visse, não seria capaz de se perdoar. Ela chegou ao hospital e o encontrou, deitado em uma cama, parecendo tão pequeno e tão quebrado. As mãos que antes a dominaram agora estavam pálidas. Os olhos, que antes a olhavam com frieza, agora a olhavam com desespero. Ele estendeu a mão para ela e ela a segurou. Ele não disse nada, apenas chorou. Ela sentiu que ele não estava pedindo o seu perdão, mas sim o seu amor. A melodia de seus corações, antes tão distante, estava de volta. Esboço. Parte 9. Número da parte. 9 de 10. Caracteres aproximados. 7.500. Resumo. No hospital, Isadora decide perdoar Mateus, vendo que seu arrependimento é sincero. Eles iniciam uma jornada de reconciliação, baseada na honestidade. Mateus explica seus projetos sociais e a convida a se juntar a ele, unindo seus propósitos em uma nova melodia de amor. A mão de Isadora sobre a de Mateus era um símbolo de perdão. Ela não o abraçou, não o beijou. O caminho para a reconciliação era longo e exigia mais do que apenas um gesto, mas naquele quarto de hospital, o silêncio deles valia mais do que 1000 palavras. Ela ficou ao lado dele durante a sua recuperação. As conversas que tiveram não eram sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Eles falavam com uma honestidade brutal. As máscaras haviam caído, e eles podiam ser eles mesmos, sem o peso da vingança e da mentira. Mateus, ainda frágil, contou a ela sobre seus projetos sociais. Eu não fiz isso para você me perdoar, Isadora. Eu fiz isso para me perdoar. Eu precisava fazer algo de bom depois de tudo o que eu fiz de ruim. A voz dele era cheia de culpa e de uma humildade que ela nunca tinha visto. Ela o ouvia com atenção. O ódio que ela sentiu por ele por tanto tempo agora era uma dor diluída pelo perdão. O homem que a havia quebrado agora estava se reconstruindo. Ele explicou que queria ajudar as pessoas que haviam sido vítimas de esquemas de corrupção e de chantagem, como a avó e o pai dela. Ele queria dar a elas uma segunda chance, a mesma que ele estava esperando ter. Isadora via o brilho em seus olhos. Não era de arrogância, mas de paixão por uma causa. A melodia do amor, que parecia ter morrido, estava voltando. Eu não posso voltar para minha vida antiga, Mateus, ela disse, com a voz baixa. Eu não posso. Eu preciso continuar o meu trabalho na minha cidade. Eu preciso da minha paz, da minha música. Ele a olhou com carinho. Eu sei. E eu quero que você continue. A sua música é a coisa mais bonita que eu já vi. Eu quero te ajudar a construir a sua escola de música, a realizar os seus sonhos. Eles ficaram em silêncio por um momento. Isadora sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Aquele homem, que um dia a feriu, agora, estava já ajudando a se curar. Ela não o amava como antes. O amor de agora era diferente, mais maduro, mais forte. Era um amor construído sobre os escombros do passado, um amor que havia sobrevivido à dor e à humilhação. Mateus, vendo a sua hesitação, pegou a sua mão. Não me perdoa, Isadora. Não agora, mas me deixa te ajudar a reconstruir a sua vida. E talvez um dia a gente possa recomeçar. Isadora sorriu. Era o sorriso de uma mulher que estava encontrando o seu caminho. Ela se sentiu livre, liberta da culpa e do medo. A melodia da sua vida, que um dia foi um lamento silencioso, estava prestes a se tornar uma canção de amor e esperança. Esboço. Parte 10. Número da parte. 10 de 10. Caracteres aproximados. 7. 500. Resumo. Isadora e Mateus se unem em um novo propósito. Ela aceita se juntar a ele em seus projetos sociais, ajudando crianças através da música. Eles se casam em uma cerimônia íntima, celebrando o amor que superou a dor e a vingança.
A melodia de seus destinos se entrelaça em uma canção de redenção e felicidade. O perdão de Isadora foi o primeiro passo para a sua própria cura. Ela não voltou para a sua antiga casa. Mateus, com a ajuda de Luciana, conseguiu um novo lugar para ela e a ajudou a construir um estúdio de música para crianças carentes. O seu talento, que antes era uma fonte de renda para a sua família, agora era uma fonte de esperança para a comunidade. A melodia de Isadora, que um dia foi silenciosa, agora ecoava por toda a cidade. Mateus, por sua vez, continuou a se dedicar aos projetos sociais. Ele usou a sua fortuna para ajudar as pessoas, para fazer o bem, para apagar o mal que ele fez. A sua redenção era um processo doloroso, mas necessário. Ele não estava mais focado em si mesmo. Ele estava focado em ajudar os outros. A sua vida, que antes era vazia, agora era cheia de propósito. Isadora e Mateus trabalhavam juntos, mas o relacionamento deles não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre respeito e amor. Eles se apaixonaram novamente, mas dessa vez era um amor diferente, mais maduro, mais forte. Era um amor que havia sobrevivido à dor e à humilhação. Eles se sentiram como se estivessem tocando uma nova melodia, uma melodia que eles compuseram juntos. A vida de Isadora estava de volta aos trilhos. A sua avó, Helena, foi libertada da prisão. Isadora a visitou e a perdoou. A avó, com os olhos cheios de lágrimas, disse que a amava. Rogério, o pai de Isadora, foi condenado a uma longa pena na prisão. Isadora não o odiava. Ela o perdoou. O perdão, ela descobriu, não é sobre esquecer, é sobre se libertar do ódio. Mateus e Isadora decidiram se casar. O casamento não foi na igreja ou em uma mansão luxuosa, mas em um jardim simples. Os convidados eram Luciana, o doutor Fernando e as crianças que eles ajudaram. Isadora, com um vestido branco simples e um sorriso genuíno, caminhou em direção a Mateus. As notas de um piano, tocadas por uma das crianças que ela ensinou, ecoavam no ar. Era a melodia do destino deles, uma canção de amor e esperança. Eles se casaram, não como o rico e a pobre, mas como duas almas que se amavam. Eles uniram suas vidas e seus corações, e a melodia do destino deles se entrelaçou em uma canção de redenção e felicidade. Mateus e Isadora não eram mais os mesmos. Eles se tornaram pessoas melhores, mais fortes, mais humanas. Eles provaram que o amor pode superar qualquer coisa, até mesmo a dor e a vingança.